Maravilhas divinas nas almas do purgatório. Aviso do padre Gregor Rossinoli. Este livro comoveu muitos corações, temos certeza disso. Não, nunca esqueceremos os sentimentos que experimentamos ao ler este livro, que não foi encontrado na França, mas que a providência nos enviou de Veneza e colocou, por assim dizer, nas nossas mãos. Como não acreditar na missão de traduzi-lo e divulgá-lo? Portanto, fizemos uma tradução tão literal quanto possível e muito precisa. Deus a abençoe e que este livro peça orações pelas almas do purgatório. Efeitos consoladores já nos foram relatados e, dentre todos, citaremos apenas 2. Um missionário nos escreve do leprosário da ilha Bourbon. Nossos leprosos se reúnem para ler juntos as maravilhas divinas nas almas do purgatório. Este livro faz tanto bem aos bons leprosos quanto a nós. Cerca de 50 deles já praticaram o ato de caridade. Agradeço-lhes efusivamente por terem escolhido um livro tão bom. 2 crianças que ouviram a leitura dos prodígios acrescentaram à oração da manhã e da noite um Pai Nosso e uma Ave Maria em favor das almas do purgatório. Não foi suficiente para eles. Eles gostariam que pelo menos uma missa fosse celebrada. Mas como conseguir o dinheiro? Um dia, enquanto caminhavam, eles viram uma ovelha morta em um campo, e já faziam alguns dias. Sem dizer uma palavra, nossos 2 filhos se entendem, tiram as facas dos bolsos e começam a esfolar o animal. Transeuntes reclamam do mau cheiro, mas as crianças continuam e arrancam a pele, que vendem por 2 francos. Aqui, disseram ao padre da aldeia, estão 2 missas pelas almas do purgatório. Felizes e triunfantes, disseram entre si, não temos mais nada a temer. As almas do purgatório cuidarão de nós. Uma última palavra. As almas piedosas que lerem este livro saberão tudo o que devem fazer para o alívio e libertação das almas do purgatório e encontrarão nas coleções de indulgências todas as práticas de piedade e as orações a que se destinam os tesouros da misericórdia divina. Limitar-nos-emos, portanto, a recomendar-lhes o ato de caridade, que encontrarão no final deste volume. Este ato é aprovado pelos bispos de Toulouse, Moulins, Carcassonne e etc. Damos o mesmo, mas aprovado por sua eminência, o cardeal arcebispo de Bordeaux. A caridade bem compreendida exige que se preste pronta ajuda às almas do purgatório. Cânticos capítulo 3, versículo 4. Deus me colocou sobre o padrão da caridade. Não é minha intenção tratar em poucas linhas das perfeições da caridade para com as almas do purgatório. Contentar-me-ei em indicar algumas delas. A caridade mais perfeita é aquela que se dedica a aliviar as maiores misérias. E a obrigação de ajudar os necessitados é tanto mais rigorosa quanto a sua angústia extrema. Ora, que necessidade mais dolorosa do que o das almas mergulhadas num oceano de dor, condenadas aos sofrimentos mais atrozes, às torturas mais intoleráveis. Os comentaristas aplicam ao purgatório estas palavras do profeta Malaquias. O Messias será como um homem, que se assenta para derreter e refinar prata. Ele purificará os filhos de Levi, e os purificará como o ouro que passa pelo fogo. Assim como o químico destila os mais puros sucos de diversas substâncias para compor um único extrato, assim Deus, no laboratório de sua justiça misericordiosa, compõe como se fosse a quintessência de todos os males que podemos sofrer aqui embaixo, como as torturas violentas, os tormentos dos mártires, as angústias do coração e as doenças naturais.
O profeta Isaías parece aludir a isso com estas palavras: o Senhor purificará a imundície da filha de Sião no calor do fogo. Presumimos ou perdemos a coragem, conforme encontramos ou não uma gentileza sensata em nossos exercícios de piedade. Mas a presunção deve lembrar que esta doçura sensível muitas vezes surge de causas físicas, de boa saúde, em bom tempo ou de um temperamento feliz. E mesmo que tenha sido a graça que operou em nós, muitas vezes é apenas o testemunho da nossa fraqueza, ou a máscara da nossa infância espiritual. É a isca que Deus, na sua condescendência, quer usar para nos atrair, quando vê que não temos virtude suficiente para distinguir entre Ele e os seus dons, para servi-lo por amor a Ele, e não pelo que podemos receber dele. É uma isca que deve ser saltada com avidez, pois traz frutos sólidos. Porém, este é um favor que Deus nos concede, e não uma melhoria que fizemos. Ao mesmo tempo, é uma loucura deixar-se de examinar pela ausência desta doçura sensível. É um dom, não uma virtude, e Deus o concede a quem Ele quiser, quando quiser e na medida que achar conveniente. O que foi que eu disse? Muitas vezes é um favor de sua parte quando Ele nos priva disso, pois Ele faz isso para elevar nossa alma a um estado mais elevado, para purificar nosso amor e aumentar nossas oportunidades de mérito. E mesmo que fosse um castigo, ainda poderia ser um favor. Há pessoas que muitas vezes persistem em ceder à tristeza, porque têm a certeza de que este ou aquele sintoma na sua vida espiritual é um castigo de Deus. Na verdade, um homem asceta, nos seus momentos de humor, é o menos razoável de todos os descontentes. Para mim, não vejo nada de desanimador no castigo que vem de Deus. Pelo contrário, se Ele nos castiga, é porque nos conhece. Oh, se Ele não nos conhecesse, seríamos verdadeiramente infelizes. E quando nos castiga, falo como um pai. O número e a força dos golpes são apenas a medida do amor com que inflige o castigo. Nunca desejemos que Deus pare de nos punir. É um desejo que Ele sempre poderia realizar com bastante facilidade e que acabaria nos custando caro. É porque Deus está interessado em nós e está cheio de desígnios misericordiosos para nós quando condescende em nos punir. Enquanto numa mão Ele segura a vara, a outra está cheia de graças especiais, que receberemos quando a natureza estiver suficientemente reduzida e mortificada. Não poderíamos dizer de alguma forma que esta caridade é tão grande quanto o bem que ela segura? As almas do purgatório apreciam-no muito melhor do que nós. Elas que compreendem o que é contemplar Deus sem véu. Deus, princípio primeiro e fim último. Elas compreendem o significado destas palavras: unir-se a Deus, a este objeto amável que amam com uma devoção ardente e para o qual se dirigem todos os seus desejos. Este amor, que não pode ser satisfeito, atormenta-os muito mais do que o fogo que os consome. Tertuliano explica admiravelmente esta verdade pelo exemplo de Jó, imagem sensível da alma no purgatório, como a própria Igreja o faz compreender, aplicando as suas lições ao ofício dos mortos. Todo o corpo deste santo homem, modelo de paciência, estava coberto de úlceras que o atormentavam da cabeça aos pés. E entre todas essas dores, havia uma mais intolerável que lhe provocava queixas amargas. Não percebia mais o bem supremo. Meus olhos estão mergulhados na amargura. Oh, por que você está escondendo seu rosto de mim? Como se dissesse: não te ver, ó meu Deus, é a dor da dor. Temos pena do olho que está inteiramente atormentado.
diz Tertuliano. Assim, a alma do purgatório não tem sofrimento que ateste tanto quanto a privação da visão de Deus. Os outros castigos não lhe parecem nada em comparação com este. Agora, o que a caridade faz pelas almas? Acelera o fim da provação e as coloca na posse deste bem soberano, ao qual aspiram com toda a violência do seu amor ardente. Trabalhar pela sua libertação não é apenas um ato de caridade para com o próximo, mas também um ato direto do amor de Deus, pois anseia por esta infinita ternura para receber em seu seio estas almas amadas e comunicar-lhes a sua bem-aventurança e a sua glória. Meu prazer é estar com os filhos dos homens, diz ele no livro dos Provérbios, como se a companhia de suas criaturas pudesse acrescentar algo à sua felicidade. E ele não ficou perfeitamente feliz apenas por fazê-los participar desses bens infinitos, dos quais ele é a fonte. Estas almas são as suas queridas filhas e as amadas esposas do Salvador, redimidas ao preço do seu sangue. Pense na felicidade que um rei sentiria se um amigo fiel lhe trouxesse de volta um filho amado, mantido cativo por um longo tempo entre um povo bárbaro. Que acolhimento não daria ao marido, ao médico que devolveu a sua amada esposa, curada de uma longa e cruel doença? Ah, Deus estima essas almas santas de maneira muito diferente. É com a alegria incomensurável que Ele as introduz em sua glória. E qual será sua gratidão pelos benfeitores destas almas? Por aqueles que as livram e as conduzem, segundo a expressão de São Pedro, a liberdade perfeita dos filhos de Deus, e que as trazem das profundezas das trevas para a sua luz admirável. Além disso, ao libertarmos essas almas, enviamos ao céu perfeitos adoradores da majestade divina. Nós, nas trevas e nas misérias desta vida, não podemos conhecer nem amar adequadamente esta divina bondade. É ao sair da prisão do corpo, encontrando-se face a face com Deus, que a alma obtém um conhecimento perfeito da beleza divina e se espalha em atos seráficos de caridade superiores aos de Maria Madalena, de quem o Senhor disse que ela tanto amou, mais ardentemente que os de São Pedro, assegurando 3 vezes que ama Jesus e tomando como testemunha da verdade do seu amor. Sabeis, Senhor, quão tocantes devem ser os primeiros atos de reconhecimento das almas libertadas, quando pela primeira vez se encontram na presença da misericórdia celeste, repetem este hino do Apocalipse: bênção, honra, glória, ação de graças ao nosso Deus para todo sempre. Agora participamos deles, atos perfeitos de amor, gratidão e louvor à divina majestade, cada vez que nossos votos introduzem uma alma na pátria celeste. Por fim, para concluir, citarei, segundo a história de Denis Le Chartreux, as palavras que o Salvador dirigiu a Santa Gertrudes numa revelação: cada vez que entregas uma alma, é-me tão agradável como se tu me redime do cativeiro. Portanto, quando você libertar uma alma, você terá feito tanto bem ao Divino Salvador, como se você mesmo tivesse redimido da servidão. Oh, com que favores inefáveis Deus recompensará sua caridade no dia da remuneração!